Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Fiona. Eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. E esse é mais um Pontos Positivos, seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vindo. Pontos Positivos, como o próprio nome diz, é o podcast onde a gente aborda apenas os pontos positivos de obras audiovisuais dos mais diversos segmentos. E o programa vai ao ar às quintas-feiras, às 14 horas, com possíveis alterações, que caso ocorra nós iremos informar nas nossas redes sociais. E as nossas redes sociais, caso você ainda não saiba, são... Nós estamos no Instagram como @pontospod, também estamos no YouTube como Pontos Positivos Podcast e nas suas plataformas de streaming de áudio favoritas como Pontos Positivos. Lembrando que esse é mais um episódio cobrindo a Mostra de Tiradentes, que você pode acessar em mostratiradentes.com.br, onde vários filmes estarão disponíveis até o dia 30 de janeiro. E hoje nós estamos aqui para falar com um convidado muito especial, um veterano nosso, na verdade, se a gente for parar para pensar, acho que não de primeiro grau, mas né, de algum grau aí, ele é nosso veterano. Nós estamos aqui para falar com o Leonardo da Rosa, que é diretor do Construção. Ele conversou com a gente sobre a UFPEL, ele conversou com a gente sobre o processo de produção do filme, e você vai ver tudo que a gente conversou com ele agora. Eu queria fazer uma pergunta bem introdutória, na verdade, sobre o processo de construção do Construção. Eu queria saber, assim, em termos de pré-produção, como que vocês chegaram até a história da Andréia e como foi desenvolver a logística de ir até lá e estar com as câmeras dentro do caminhão de mudança e etc. Então, o processo de construção do Construção foi muito... Não teve uma pré-produção, a gente não seguiu um processo de produção que a gente está acostumado a ter até no processo da faculdade, né? Que a gente acompanha, sabe? Tudo bem delimitado, a gente conhecer todo o processo, boletim de câmera, todas essas coisas a gente não tinha, porque o filme surge muito, muito de repente, assim, não foi um filme planejado. Eu conheci a Andréia por um post do Facebook. Na minha antiga casa, eu estava com alguns materiais de construção sobrando, e a Andréia fez um post falando que ela estava precisando de doações de materiais, né? Aí eu fui lá entregar os materiais para ela, junto com o José Pedro. E lá a gente começou a conversar, né? Ela mostrou... Eu nunca tinha ido no bairro dela, que é lá na Coab Pestana. Ela acabou me mostrando, a gente conversou bastante, com a tarde inteira lá. E a partir disso a gente começou a fazer algumas ações. Aí entrou as outras pessoas que também começaram a ajudar. A Laila entrou também. A gente começou a fazer ações voltadas a conseguir uma grana, né, para poder ajudar ela a comprar os materiais, todo o processo de mudança. E nesse decorrer desse processo, foi um grande processo assim, que a gente começou a ter conversas com ela sobre documentar tudo que estava acontecendo ali, sabe? Ela achou muito bacana a ideia. Eu acho que no início ela teve bem no início, assim, quando a gente começou a introduzir a câmera e tudo isso, eu acho que ela teve uma ideia muito que era um trabalho meio jornalístico, né? Que a gente estava meio que cobrindo, porque ela falava muito dessa questão do governo de Pelotas, né? Políticas públicas não chegarem até eles, né? Tipo, que ela tentou ir atrás de advogado, ela tentou ir na prefeitura, atrás de vereador, e ela nunca conseguiu dar visibilidade para tudo que ela estava passando, né? Que envolve muitas outras coisas que também não estão no filme. E aí a gente veio também, né, com a vontade dela de poder mostrar, que ela queria mostrar tudo que ela estava passando, né? E aí a gente começou a documentar, e no início eu acho que ela achou que era uma coisa meio jornalística, né? Todo esse processo. Aí depois a gente foi conversando melhor, falando para ela que seria um documentário mais voltado para o cinema, assim, mas isso pouco importava no momento do processo de gravação, né? E foi uma coisa muito natural, a gente introduziu a câmera muito, muito devagar, muito naturalmente, assim, nos espaços. A gente se aproximou muito dos garotos lá dela, da mãe dela, da Vanessa, que é amiga dela também. Foi uma coisa muito natural, sabe? Ela não... Mais avançando nas gravações, assim, a presença da câmera realmente era uma coisa muito, muito normal para ela. Ela começava a entender, realmente, ela conseguia entender aonde a gente estava posicionado meio que por antemão, sabe?
Porque ela já sabia mais ou menos que... A gente já sabia também o que a gente podia gravar, o que a gente não podia. Isso eu tinha conversado previamente. E a Andrea, quando a gente ligava a câmera, ela sabia que a câmera estava ligada. E ela também performava quando a câmera estava ligada. Então, ela mostrava as coisas que ela queria mostrar quando a câmera estava ligada, sabe? Pô, ela entendia todo aquele processo que a gente estava envolvido. E quanto mais nos finais da diária, mais isso fica dinâmico, sabe? A coisa se torna cada vez mais natural e por aí vai. Então, não teve um planejamento, foi um filme que surgiu muito de repente. O filme também surge antes de começar as aulas, se eu não me engano, que aí depois a gente até introduziu na horizontalidade da UFPEL. Mas aí depois teve a orientação, aí quando o filme ganhou corpo, realmente, cara de filme mesmo, né? Porque, de certa forma, a gente não sabia na história o que a gente estava... qual seria o final, né? A gente sabia, de certa forma, que tinha uma narrativa, que ela estava querendo construir a casa dela, só que a gente não sabia, porque, tipo, era um documentário direto que podia acontecer, sabe? Então, a gente também estava todo preparado, também todas as orientações com parte do professor, assim, principalmente em montagem. Foi isso, foi um filme realmente de processo, eu acho. Foi bem processual. Léo, eu queria fazer uma pergunta sobre a construção ser um filme da UFPEL, mas que também tem por trás uma produção independente da Saturno. Qual a importância da existência de uma produtora que tem origem no meio universitário para a realização de um curta como construção? Eu entrei em 2017 no curso, né? Com uma outra cabeça, uma cabeça totalmente diferente da cabeça que eu tenho hoje. E eu sou muito agradecido e honrado por fazer parte da UFPEL, de poder ter todo esse contato com tanta gente de fora do Brasil e principalmente consumir filmes que antes de entrar na faculdade eu não fazia ideia que era possível ser feitos no Brasil ou que muito menos são tão bons quanto são, sabe? Então, desde o início a gente queria ter uma certa independência sobre os processos de produções. Porque, de certa forma, a gente sabe como é que funciona a parte de locar equipamento, tem que fazer todo aquele processo de juntar... Tipo, precisa, de certa forma, ter um motivo para poder tu retirar os equipamentos, né? Que faz todo sentido para não ter bagunça, né? Que nem teve aquele furto de câmeras, não sei se você estava quando aconteceu, mas teve umas treta tensas, assim, com os equipamentos, né? E aí a gente queria ter um pouco mais de independência em questão de, tipo... Por exemplo, Construção, sabe? Não foi um filme planejado, era um filme urgente, sabe? A gente tinha que fazer daquela forma e, tipo, não tinha margem pra gente ficar voltando ali no Centro de Arte, indo e voltando, sabe? Aí a Saturno surge muito nesse processo, já no início do curso, da gente querer ter uma independência pra gente poder fazer a hora que a gente quisesse, sabe? Então a gente se junta, uma galera, compra equipamento mínimo para poder produzir, sabe? E aí a gente teve mais essa ideia também de começar a fazer algum freela, sabe? Mas pra ser sincero, foi bem na loucura, assim, esse início da faculdade, assim, que a gente tava muito querendo trabalhar, né, para ganhar uma grana para poder sobreviver em Pelotas, né? Então a gente começa nessa vontade de, vamos montar uma produtora, vamos montar uma produtora. E aí, tamo aí, é basicamente isso. Eu acho que surge muito nessa vontade da gente querer trabalhar, ter uma certa independência, assim, de ganhar uma grana, sabe? Por mais que o maior número de trabalhos que a gente fez foi voltado pro cinema, né? Por mais na parte de filmes, né? E vários alunos também já... Antes da gente entrar no curso, já tinham os veteranos que tinham toda essa articulação, organização, de se juntarem em grupos e terem um equipamento do grupo, sabe? Para poder... Porque a gente sabe, tem 40 alunos na sala, aí às vezes quer gravar no final de semana, não dá, sabe? Então a gente tentou organizar um pouquinho assim para poder ter uma maior independência, sabe? Mas acho isso muito interessante, os professores apoiam também, tanto quando eu entrei no curso também, já tinha outras organizações, outro pessoal organizando, os professores falavam muito bem desse processo, né, da gente tentar, já mirando no pós-faculdade, né, tipo, não necessariamente que seja uma coisa que tu tenha que ficar pressionado quando tu entra na faculdade, sabe, eu tenho que criar minha produtora assim que eu entro na faculdade, sabe, porque fulano lá já tem uma produtora, sabe. Eu não gosto de pensar dessa forma, sabe? Eu acho que as coisas têm que acontecer muito naturalmente, não ser na loucura, porque depois pode dar problema e vamos com calma, a gente tá na faculdade, vamos experimentar, sabe? São casos e casos, sabe? Mas
se tem uma galera, se você quer se juntar, comprar um mínimo de equipamento, assim, eu acho que a faculdade vai apoiar também essas partes de independência e projetos paralelos, né? Então, acho que é super tranquilo e bem-vindo para a faculdade, assim, para o curso de cinema. Léo, a minha pergunta é mais na linha sobre a distribuição do filme. A gente conversou com o Capel e o Armando, que são os diretores do School, A Máscara de Anhangá, e eles falaram que, por conta do período que a gente está vivendo e os festivais sendo online, eles sentem que eles tiveram uma visibilidade muito maior, por conta dos filmes estarem online gratuitamente, do que teriam em festivais, por conta de pessoas que não teriam condições para ir nos festivais. Vocês, da Saturn, você sente que o Construção teve uma visibilidade maior, assim, por conta desse momento? Eu acho que isso, com certeza. Acho que não tem outra resposta. Por um lado é bom, né? A gente discute isso principalmente nas mesas online que estavam tendo passar sobre esse processo de benefícios e o quão ruim é essa coisa do online, né? Eu, particularmente, estou um pouco cansado do festival online porque é muita coisa para consumir e tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, e parece que tem uma coisa na nossa cabeça que tem que falar, tá perdendo de ver a mostra de Tiradentes, sabe? Tipo, você tá ficando para trás, você tem que ver aquele filme, sabe? Mas aí, às vezes, depois já começa um outro festival e vai um atrás do outro, sabe? E aí eu começo a ficar pirado, assim. Mas teve uma importância muito grande em questão de divulgação, assim, dessa parte online. Acho que foi o ponto mais positivo, que mais pessoas conseguiram ter acesso ao filme, né? Antes do Construção, a gente fez o Lugar ao Sul, só em 2018, que aí foi um outro processo de distribuição que a gente foi presencialmente para o Festival de Brasília, quando foi selecionado lá. Então foi uma experiência totalmente diferente, comparando agora, né? Tipo, Construção passou em Gramado, só que a gente não foi lá, né? Teve um distanciamento muito grande com os outros realizadores, citando o exemplo de Gramado com Construção, né? Mas aí com o Lugar ao Sul, quando a gente foi para Brasília, por exemplo, a gente teve um contato muito mais íntimo com todo mundo que realmente realiza, sabe? Porque a gente começava a conviver diariamente, sabe? No online a gente tá ali num debate, 1 hora, e depois troca uma ideia no WhatsApp, alguma coisa assim do tipo, sabe? Mas aí, sei lá, a gente tá em Brasília, sai de noite para tomar uma cerveja, alguma coisa assim do tipo, e a gente começa a conversar sobre 1001 outras coisas fora do cinema, sabe? Então, querendo ou não, por mais que eu não goste muito dessa coisa do networking, assim, que eu tenho um pouco de vergonha, tô um pouco envergonhado, mas são coisas muito importantes que só o festival presencial pode conceder, sabe? Por mais aí a gente fazendo uma comparação o Lugar ao Sul passou em muito festival também, só que ele não teve não foi tantas pessoas que tiveram acesso a ele, sabe? Porque até a gente disponibilizou um pouco na internet, aí deu bastante acesso, mas depois a gente fechou porque a gente licenciou para uma plataforma de streaming. E aí o Construção praticamente ele tá sempre num festival, sempre online, sabe? Então sempre alguém pede um link, então sempre vai dando view, a gente acompanha o Letterboxd também, porque sempre entra algum view novo, né? A gente vai ver quem é a pessoa, tá? Sei lá, fulaninho. Mas aí, mas falando mais dessas duas experiências que eu tive, assim, festival presencial, diferenças, né? E o festival online. Eu acho que o futuro também dos festivais, inevitavelmente, não tem como se desvincular dessa coisa do online, sabe? Tipo, tá mais do que certo. Por mais que eu acho que, inevitavelmente, tudo vai voltar pro presencial, físico, depois de passar todo esse período, mas alguma parte vai ter que ser online, sabe? A última pergunta, na verdade, não é nossa, ela foi enviada pra gente fazer pra você, pela revista Guaru, que é uma publicação da pós-graduação em Filosofia da Unifesp, que é em São Paulo. E aí eles te perguntaram sobre algo que tá realmente dentro do filme. Eles perguntaram o seguinte, forçando uma pergunta um pouco descabida, mas nem tanto. Pressionado a dar sua opinião, você diria que a lista de regras para os filhos da casa é prenúncio de uma construção sólida por vir? Ou de uma já estruturalmente comprometida? Em questão de estrutura familiar, do que a gente conviveu com a Andréia diariamente lá, dias e dias seguidos, desde antes do despejo, já tinha uma estrutura muito bem organizada de convívio familiar e de regras pré-estabelecida, porque a Andréia era aquela mãe que estava sempre em cima, sabe? Coruja, cuidando ali
vendo os cadernos da escola, sempre vendo assim, sempre cuidando se eles estão seguindo as normas, né? E eu acho que isso é um cuidado muito materno, muito além também da gente, né? Que está na faculdade, alguma coisa assim. Por causa que a realidade lá na Getúlio Vargas é uma coisa muito, muito diferente assim, do que a gente está acostumado em questões de social, sabe? Como o filme mostra, sempre tem, de certa forma, um perigo rondando, né? Não que nosso convívio aqui no Porto ou alguma coisa assim não tenha também, né? Só que a gente tem que saber separar essas coisas, sabe? E vem uma preocupação muito grande por parte da Andréa dos meninos não irem, né, para algum caminho errado, alguma coisa assim, muito materna, assim, esse tipo de preocupação. Com a construção da casa nova, eu senti, assim, que teve todo um processo também de renovação, né? Tipo, começou uma coisa nova, então vamos estruturar aqui as coisas pra gente continuar sempre crescendo, sabe? Como família, todo mundo junto. Mas a Andréa sempre estava em cima, assim, sempre estava muito ativa no dia a dia das crianças, né? Tipo, cada um deles tinha uma faixa etária diferente, né? Então, ela sempre tinha uma conversa diferente com cada um jeito de lidar com cada um. No auge na adolescência, outro na metade, outro criança, sabe? Então, ela entendia o tempo de cada um, sabe? Então, isso é muito... Foi muito prazeroso, foi muito bom para nós assim, acompanhar tudo isso e saber que a gente participou ativamente daquele processo ali também, sabe? Então, para além do filme, a gente ganhou pessoas para nossa vida inteira, sabe? Que a gente vai acompanhar. Hoje eu ainda converso com a Andréa, converso com os meninos, né? Então, são coisas que a gente leva para sempre. Oi, pessoal, eu queria agradecer demais pelo convite, me senti muito honrado, e ainda mais depois de saber que o projeto era de alunos da UFPEL. Eu realmente não conhecia antes, aí depois, em trocas de mensagens, eu acabei conhecendo a página, o trabalho de vocês, escutei os outros episódios também, esqueci de contar. E me sinto muito honrado, muito privilegiado de poder estar aqui trocando uma ideia com vocês. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo por tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Dracmas, do pulsão no suco, curtindo pacas.